Borussia Dortmund se rendeu ao futebol do Fluminense. Everaldo dá explicações após perder grande oportunidade no duelo. E briga nos bastidores tem final feliz. Fala, rapaziada do BTB Esportes, tudo bem, como vocês estão? Eu me chamo Iriduque, já estou preparado para mais um giro de notícias do Tricolor das Laranjeiras. E é claro que eu estou falando do Fluminense Futebol Clube, mas antes preste atenção. Aqui embaixo tem o botãozinho vermelho escrito inscreva-se. Apertando nele de graça, não custa nada. Você vai se tornar um inscrito do BTB Esportes acompanhando o nosso conteúdo diário. E é claro, tratando-se desse vídeo do Flusão. Já se inscreveu? Aperta no botãozinho do like, também deixe o seu comentário e o compartilhamento, porque é de suma importância, fechou? Galera, antes de começar, vou fazer mais um convite para você que tá perdendo as oportunidades da Alfa, a casa de apostas com as melhores cotações do mercado para o Super Mundial de Clubes e, é claro, sempre um lance à frente. Então corre, escaneie o QR Code que tá aqui do lado esquerdo ou então aperte no primeiro link da descrição e faça seu cadastro. É rápido e fácil. Aí você vai poder, é claro, aproveitar as promoções do Super Mundial de Clubes, inclusive com várias do Flusão. Contra o Sam vai estar pagando demais, então presta atenção, dá uma olhada lá, faz o seu cadastro, não perde tempo nessa oportunidade, fechou? Agora sim, sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo e falar sobre esse confronto envolvendo o Fluminense e Borussia Dortmund que aconteceu hoje. E eu só tenho uma coisa para dizer para vocês: o Fluminense praticou o futebol. O Fluminense foi melhor do que o Borussia Dortmund em toda a partida. Finalizou mais, criou mais, foi mais organizado, colocou mais risco, é uma equipe muito melhor dentro desse duelo do que a equipe do Borussia Dortmund. E de uma vez por todas, para quebrar uma hegemonia de que o futebol brasileiro é bem mais fraco do que o futebol europeu, é bem mais distante da realidade, gente, Borussia Dortmund e Porto são equipes de segunda prateleira do futebol europeu. O Palmeiras foi melhor que o Porto, o Fluminense foi melhor que o Borussia. Acabou essa hegemonia, não existe isso. Não é porque uma equipe está na disputa da Champions League, por exemplo, que ela vai ser melhor que uma equipe que está na disputa da Libertadores ou do Campeonato Brasileiro. Isso não existe. Ontem o Boca Juniors empatou com o Benfica em um jogo muito disputado. De novo. Então já são 3 exemplos para você entender que futebol sul-americano não é tão fraco como as pessoas imaginam. É para acabar esse tabu de uma vez por todas. Um Fluminense muito bem organizado, muito bem treinado pelo Renato Gaúcho, colocou o Borussia Dortmund na roda. E quando eu coloquei no título que se rendeu, é porque realmente se rendeu. O Borussia não conseguiu praticar futebol. O Borussia teve muita dificuldade, não conseguiu mesmo. Isso é um fator, isso é a mais pura verdade, e isso foi o que aconteceu no gramado. A equipe do Fluminense teve muita organização, destacar aqui jogadores que tecnicamente são muito criticados, mas que fizeram uma partida absurda. O René, por exemplo, pelo lado esquerdo. Que partida do René. É claro, errou tecnicamente em alguns momentos, sim, é normal, o jogador tem esse problema nas tomadas de decisão, porém, foi muito importante quando teve que ser muito importante. Não tomou nenhum tipo de bola nas costas, nenhum tipo de ataque dos jogadores do Borussia, pelo contrário, salvou o Fluminense 2 vezes em tomadas de decisões da parte de defesa. Então, cara, um Fluminense muito organizado, um Fluminense bom no meu quesito para apresentar essa partida contra o Borussia Dortmund hoje. Ainda abordando esse assunto, eu acho que em determinado momento até as substituições surtiram um bom efeito para a equipe do Fluminense. O Renato mexeu bem, o Kevin Serna entra bem no jogo, é um nome, o Cano entra bem no jogo, até o Paulo Baia, nos poucos minutos que teve, eu achei que estava interessado na partida. O Thiago Silva é um absurdo, e já fica a resposta pro Ancelotti: não dá pro Thiago Silva ficar de fora da Copa do Mundo, não dá. Não quer usar ele de titular? Beleza, mas não dá pra ele ficar de fora. Ele tem que ser convocado. O que o Thiago fez hoje mostra que ele ainda é um exímio jogador tecnicamente. E dá uma resposta à publicação do Borussia Dortmund que colocou ele como um ex-craque do futebol mundial. Pelo amor de Deus, ex-craque. O Thiago Silva hoje foi absurdo. O Gnabry, atacante da equipe do Borussia Dortmund, que é um dos artilheiros do futebol alemão, uma das referências do futebol na posição hoje, em questão de revelação de jogadores da idade dele, né, de centroavante, não fez nada na partida. Nada. Ele não finalizou sequer uma vez no gol. E aí, é o que eu falo, é o resultado de uma defesa sólida. Até o Freitas foi bem no jogo hoje. Mas isso é a pilha, é a vontade, é entender o peso da camisa e entender que o Fluminense é capaz de ir longe no Super Mundial de Clubes. Quando os jogadores entenderem isso, tá feito. Acabou esse efeito manada de que tudo tem que dar errado, de que não vai dar pra classificar, de que os times europeus são muito mais fortes. Tem que entender a tomada de decisão, beleza? Vamos prosseguir com os giros de notícias e tratar agora de um assunto, porque o Everaldo teve a grande chance do jogo. E agora eu vou ser com certeza criticado por vocês nos comentários, mas eu não acho que o Everaldo fez uma partida tão abaixo. Não acho que ele fez uma partida tão abaixo.
Acho que ele conseguiu fazer um jogo relativo. Um jogo dentro das limitações do jogador que a gente já conhece, até bom. O Everaldo participou ativamente, ele dá uma finalização no gol que gera o rebote no Nonato, que pra mim o Nonato vacilou, ali o Nonato errou. Ele tentou bater, beleza, subindo, mas ali era pra tentar acertar o máximo que conseguisse com força de outro lado. Não era pra bater na reta do goleiro, e sim cruzado pro outro canto. Eu sei que é difícil a gente falar isso, mas analisando o replay a gente consegue entender qual seria a melhor tomada de decisão. Ali na hora é difícil de escolher. Mas eu não achei que o Everaldo fez uma partida tão ruim, uma partida tão abaixo como eu vi alguns criticando. Acho que participou ativamente, ele dá uma invertida de bola pro John Arias no primeiro tempo, onde o Fluminense consegue criar uma jogada aguda pela ponta direita, foi participativo e, claro, supriu a posição do Cano no momento que precisava, gente. Não tinha mais condição pro Cano continuar, pro Cano jogar essa partida. Ele, inclusive, estava de tênis, ele nem estava na expectativa de entrar em campo, pelo que parece. Teve um momento que o Renato falou, bota a chuteira, aquece e vamos lá. Era o único de tênis no banco de reservas. Então, assim, foi uma questão de adaptação e o Everaldo, pra mim, fez um jogo relativo. Porém, ele perdeu uma grande chance, realmente errou. Ali a cabeça erguida, conduz e chapa firme. É a bola que o atacante sonha em receber numa partida dessa tão importante quanto o Borussia Dortmund, por exemplo. Ele poderia ser o herói, diferente do que muitos imaginavam, né? E acabou ali se tornando o vilão, entre aspas, muito criticado. O Canóbio explicou na zona mista, o Everaldo também falou na zona mista. Ele falou que na hora que ele dá o corte, ele pensou que o zagueiro ia cair, né? O zagueiro tinha caído. E aí ele tenta o passe, justamente porque o Canóbio teria tempo para dominar e olhar o goleiro. Então ele tenta o corte justamente porque ele pensou que o zagueiro ia cair na jogada para deixar o Canóbio frente a frente com o goleiro. Eu entendi ele na jogada. Só que como um centroavante não tem como pensar dessa forma. É bola no fundo da rede. Tem que conduzir, chapar forte, tem que saber com consciência o que tá fazendo. Ali eu até entendi qual foi a ideia dele. Ele tentou um passe pro companheiro porque o Canóbio entraria sozinho frente a frente com o goleiro, caso aquele defensor que estava acompanhando o Canóbio não tivesse ido nele, e sim indo um pouco mais à frente. Enfim, fica aí a expectativa pra gente saber como é que vai ser essa postura, né, do Fluminense nos próximos jogos, principalmente contra o Santos. Tem que continuar com o mesmo sarrafo. E se for assim contra o Santos, vai golear. O Fluminense vai ganhar e vai ganhar bem, e é o que precisa pra classificar no grupo, fechou? Vamos prosseguir com o Giro de Notícias também e comentar sobre briga nos bastidores. Yuri, do que você tá falando, do que se trata, o que tá acontecendo? Vamos lá, vou trazer aqui um retrospecto de uma semana atrás. Houve uma análise em um dos canais de comunicação grande aqui do Brasil, não lembro se foi ESPN ou TNT Sports, com alguns analistas, alguns comentaristas, sobre escolher o Ian Couto ou o Samuel Xavier. E aí, a grande maioria dos comentaristas escolheram o Samuel Xavier como composição. Eu entendo a justificativa, tá? Eu também acho o Samuel Xavier mais jogador do que o Ian Couto, pelo menos para esse momento. Acho o Ian Couto um bom lateral, passagem pela seleção brasileira, é um cara que teve o seu momento até mesmo vestindo a camisa do Atlético de Madrid, enfim, é um cara que teve passagem pela seleção brasileira, teve uma representatividade naquele momento e que no fundo, a gente sabe que tem potencial de ser jogador de seleção realmente. Aparecer em outras convocações, ele teve uma polêmica envolvendo a cor do cabelo, ali que acabou afastando ele ao longo do tempo. E assim, cara, a gente entende que nos bastidores o Super Mundial é pegado, é uma competição que todo mundo quer ganhar, mas no fundo, a gente tem que entender que ali são adversários fictícios, cara. Não existe essa rivalidade entre o Borussia e o Fluminense. É algo criado momentâneo. E assim, a gente compreende que isso pode ser um diferencial, né? Dentro de uma partida, como foi hoje, o Fluminense entrou com garra, com vontade, mas tem que ter respeito ao adversário. Então ficou essa interação aí. O Samuel Xavier aceitando as desculpas do Ian Couto, mas trocando a camisa com o jogador. Ele falou, só aceito se você trocar a camisa. Realmente o Ian Couto fez as pazes e esse tem que ser o clima. E o Fluminense tem um confronto importante pela frente contra a equipe do Ulsan Hyundai. Equipe essa que tem um confronto contra o Mamelodi. O grupo já vai começar a se formar hoje, bem moldado, bem bonitinho, pra galera poder saber como vem aí para as próximas rodadas o Fluminense, inclusive já contra a equipe coreana, que pra mim é a mais fraca do grupo. Então se o Fluminense entrar nessa pegada, o Fluminense tem grande chance de ganhar essa partida e bem, goleando talvez seja até líder do grupo, porque o Borussia, se teve dificuldade com o Flu, vai ter dificuldade também com o Mamelodi, que é uma equipe muito bem organizada, a equipe africana, 5 vezes campeã africana, e o Fluminense tem que ficar de olho porque essa última rodada também vai ser muito perigosa envolvendo a equipe do Flu, fechou? Galera, antes da gente finalizar, vamos para uma última notícia, porque hoje tá tendo o jogo beneficente do Instituto Neymar, envolvendo alguns influencers. Ele ainda há pouco falou sobre o Super Mundial de Clubes, cara. E revelou, inclusive, que realmente ficou muito próximo de fechar com o Fluminense. Impressionante, cara. Realmente ali revelando que ficou muito próximo de fechar com o Flusão. Foi ali a resposta do Neymar em relação a essa possibilidade. Ele disse ali que o Fluminense foi uma realidade que ficou muito próxima, mas que não se concretizou para a disputa do Super Mundial de Clubes. Ele esclareceu. Então realmente houve essa negociação envolvendo o Neymar e o Fluminense e quase
aconteceu, né? Tem Renato Gaúcho na história, tem Ganso na história, enfim, cara, quase... Realmente a gente viu o Neymar defendendo as cores do Flu no Super Mundial de Clubes, foi o que o jogador revelou ainda há pouco, cara. Impressionante, realmente impressionante aí a fala do Neymar em relação a esse tópico. Galera, é isso, vai chegando ao fim mais esse vídeo. Obrigado pra você que me acompanhou até aqui, mas antes eu queria pedir um favorzinho pra você. Vamos lá, galera, se inscreve no nosso canal. Dessa maneira, você não vai perder nenhum conteúdo exclusivo que passa por aqui, inclusive com as transmissões dos jogos, do pré-jogo e também de todas as coletivas e zonamistas do Fluminense. Então se inscreve, ativa o sininho, corre, não perde tempo, vem ficar informado aqui na tela do BTB Esportes. Também corre para conhecer a Alfa, com as melhores cotações do mercado, e vai ter promoção e super odds na partida envolvendo o Fluminense e o Sam. Então faça seu cadastro, é muito rápido, muito prático, para você não perder nenhum conteúdo, fechou? Galera, é isso, muito obrigado para você que me acompanhou até aqui, um forte abraço, nunca se esqueça, BTB Esportes em todos os lugares, eu me chamo Yuri Duque e amanhã eu volto com mais do informativo do Flusão. Valeu, fui!